Alerta nas ruas, a febre que vem tomando conta de muitas cidades catarinenses também preocupa a segurança pública. A caçada de pokémons já aumentou o roubo de celulares. A gente saiu de noite, perto da casa do meu amigo, 2 deles estavam jogando Pokémon GO e passaram outros 3 garotos do outro lado da rua. Um veio e começou a abrir o calção e de dentro tirou uma arma. Aí ele apontou pra gente e pediu pra gente passar os celulares. Atenção redobrada desde que entrou em vigor a nova lista em Santa Catarina. Dia dos Pais, com a proximidade da data, o comércio aposta em promoções para atrair os consumidores. Tem ainda as informações do futebol. O segundo turno da Série A do Brasileirão começa neste fim de semana. O Figueirense busca pontos fora de casa contra a Ponte Preta para não voltar à zona do rebaixamento. E o frio que vem mudando a paisagem na Serra Catarinense. Em Urupema, o dia amanheceu com temperaturas negativas e mais uma vez a geada cobriu de branco a cidade. O de Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Fim da espera. O governo do estado repassou hoje para a FAES o valor de 8 milhões de reais. O recurso permitiu a retomada dos serviços do CEPOM e do EMOSC. Depois de 10 dias, o CEPOM voltou a receber novos pacientes e a realizar procedimentos cirúrgicos e exames e a distribuir próteses mamárias. O EMOSC está retomando as coletas externas de sangue e de cordão umbilical e volta a realizar o cadastro de novos doadores de medula óssea. A Secretaria de Saúde repassou hoje pela manhã 8 milhões de reais para a FAES, entidade que administra o CEPOM e o EMOSC. Além disso, em um novo acordo firmado perante a Promotoria de Justiça da capital, o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinubin, comprometeu-se a repassar à Fundação mais 5 milhões de reais na próxima semana. Com isso, a FAES considera cumprido o compromisso de repasse de 1,5 parcela no mês de agosto. Esses recursos permitirão amortizar as dívidas com fornecedores. Na mesma audiência, o secretário comprometeu-se a repassar à FAES mensalmente este ano, até o dia 4 de cada mês, no mínimo o valor correspondente à folha de pagamentos, 4,4 milhões, e o restante da parcela mensal entre os dias 15 e 22 de cada mês, cumprindo assim o pagamento integral das parcelas. O primeiro mês da nova Lei do Farol teve resultados positivos nas estradas de Santa Catarina. Houve redução no número de acidentes e mais segurança ao dirigir. Depois de 35 dias, o balanço da Polícia Rodoviária Federal é positivo. De acordo com o levantamento, o número de acidentes diminuiu no estado de 551 no mesmo período em 2015 para 349 este ano. Caiu 36% o número de acidentes, 19% o número de feridos e 20% o número de mortos. São números animadores que a gente espera que continuem evoluindo durante o restante do ano. A dúvida ainda contribui para o número de multas. Em todo o Brasil, cerca de 124 mil motoristas esqueceram de acender os faróis ou ligaram as luzes erradas. Desde o dia 8 de julho, o uso do farol é obrigatório em rodovias estaduais e federais, dentro e fora das cidades. Não é meia luz, não é farolete, não é neblina, é aquele farol que se usa ao sair à noite, é o mesmo que deve ser usado durante o dia em rodovias, segundo a Lei 13.290. Alguns estados brasileiros não estão penalizando motoristas até que a nova lei seja amplamente divulgada através de sinalização e orientação em operações policiais. Não é o caso de Santa Catarina. O estado foi o 5º do país que mais multou nesse primeiro mês. Foram quase 11 mil registros de infrações. Apesar das críticas, a Lei do Farol, segundo a PRF, veio para ficar. E quem descumprir a lei está cometendo infração média e fica sujeito a multa de R$ 85,13, além do registro de 4 pontos na carteira de habilitação. A PRF sempre recomendou o farol aceso e
e agora é obrigatório. Ele faz diferença principalmente em atropelamentos e principalmente em pistas simples, colisões frontais. Faz toda a diferença. Nesse último mês de lei dos faróis, não houve nenhuma morte em Santa Catarina por colisão frontal. Para comparar, no mesmo período do ano passado, 6 pessoas morreram em colisões frontais. E no próximo bloco, o comércio espera bom movimento para as compras do Dia dos Pais. E ainda, a queda do dólar aquece as viagens internacionais e o comércio de importados. A instabilidade da economia nacional vem deixando os estados no vermelho. Santa Catarina é um dos entes da federação que vem resistindo à crise de forma mais eficiente. A economia de Santa Catarina é considerada mais resistente à instabilidade do que a média nacional, mas já vem sofrendo com a demora na retomada do crescimento do Brasil. Isso é o que apontam os indicadores do IBGE nas áreas de indústria, comércio e serviços. Apesar de também registrar índices negativos, Santa Catarina tem um desempenho melhor do que a média brasileira nos principais indicadores divulgados pelo Instituto. Porém, o sinal de alerta foi ligado, já que a arrecadação do Estado em 2016, considerando o acumulado de janeiro a julho, já registra a queda real de 5%. O resultado leva em conta um crescimento nominal de 3,8% frente a uma inflação acumulada de 8,8%. O número representa quase R$1 bilhão abaixo do previsto na lei orçamentária anual. Mas o fato de estar mais preparado que os demais estados traz certo fôlego a Santa Catarina. Em alguns setores, os investimentos seguem acelerados. É o caso desse grupo comercial, que conta hoje com 91 lojas espalhadas pelo estado e pretende chegar a 100 até o final deste ano. Uma demonstração de força do empresariado catarinense para fazer a roda da economia girar. Nós estamos procurando sempre inovar a empresa. Inovar significa correr atrás de novos objetivos, aproveitar as oportunidades. Nós acreditamos no nosso povo, nós acreditamos na nossa gente, acreditamos na nossa cultura. O grupo, que tem hoje cerca de 1.400 colaboradores, também pretende otimizar suas atividades, implantando um centro de distribuição que deve receber um aporte financeiro de aproximadamente R$30 milhões. Além disso, a construção vai gerar 600 empregos diretos e, quando entrar em funcionamento, empregará cerca de 250 pessoas. A gente não vende produtos, a gente vende sonho, que a gente não chegou aqui agora, que a gente é daqui, que a gente conhece cada canto, cada servidão desse estado. E realmente reforçar e botar o nosso pé no chão e fincar a nossa marca, a nossa bandeira. São empresários que mostram que, mesmo diante das dificuldades da economia nacional, o segredo é continuar apostando no crescimento do estado. Essa identificação que nós temos com o público catarinense, com a nossa clientela, é que faz criar cada vez mais essa nossa identificação. E nesse domingo é o Dia dos Pais e o comércio está apostando num bom movimento para esse sábado e por isso está investindo em promoções e descontos. O comércio de rua ainda deve ser o principal local de compras dos catarinenses, que neste ano estão mais cautelosos. Em São José, a expectativa é de um gasto médio de R$ 142, com pagamento em dinheiro ou no cartão de crédito. A estimativa é que mais de 50% seja pagamento à vista, seguido aí do cartão de crédito e do crediário. E o pagamento à vista talvez tenha uma conexão direta com o endividamento do consumidor, que acaba optando pelo pagamento à vista para não ter mais comprometimento com a sua renda. A maioria dos pais deve ser presenteado com roupas. Isso porque esse setor do comércio deve receber mais de 50% dos clientes. A data tem animado os lojistas, que esperam recuperar as vendas, que ao longo do ano têm sido fracas. Mas os lojistas inovaram na forma de atrair o consumidor. Então, a decoração, os temas, o tipo de promoção, tudo para tentar burlar a crise, né? Atrair o consumidor para que ele possa fazer uma compra diferenciada. Mas mesmo assim nós orientamos que comprem, que vá ao comércio, que prestigiem, é uma data importante, mas que façam isso com consciência. E quem ainda não comprou o presente para o papai, amanhã terá um tempinho a mais para ir às compras em São José. As lojas ficarão abertas até às 6 horas da tarde.
O dólar já despencou 30% desde janeiro. A queda aquece as viagens internacionais e o comércio de importados. Não é de hoje que o Fabrício sonha com a viagem ao Everest, no Nepal. Mas a decisão de comprar o pacote e embarcar nessa aventura, ele só tomou há 20 dias. Desde que eu comecei a pensar em ir pro Everest, até o momento que eu fechei efetivamente, já paguei 15% mais barato que a primeira cotação. Desde que o dólar ultrapassou a barreira dos R$4 em janeiro, já caiu 30%. E o impacto chegou ao setor de turismo. Nesta agência, a venda de pacotes internacionais aumentou. Na última semana, a gente teve um aumento de 30% da procura de viagens internacionais, Europa, Estados Unidos, Disney, Caribe, do que no mesmo período do ano passado. Com juros negativos nas grandes economias, os investidores estão migrando para países como o Brasil, explica este economista. Ele diz que o momento é bom para quem precisa comprar dólar para viajar. Por conta da queda no ano que já foi muito grande, embora uma opção razoável seja sempre você diluir a sua compra e fazer aos poucos para fazer uma taxa média. Já no comércio, essa mudança nos preços não é assim tão imediata, já que os produtos negociados agora devem chegar às prateleiras só nas próximas semanas e meses. É quando os comerciantes esperam ver uma retomada nas vendas. No Empório do Marco, no mercado municipal de São Paulo, 70% dos produtos são importados. A alta na moeda americana espantou a clientela no início do ano. Agora já tem fornecedor anunciando preços melhores. Para ele, sinal de esperança. Me ligaram, importador de bacalhau, de vinho, também falou, espera que nós vamos passar um preço novo aí, vai baixar as tabelas. Então para nós isso aí é bom, é uma expectativa de melhora, né? E a seguir tem o futebol. O segundo turno da Série A começa nesse final de semana e o Figueirense joga amanhã contra a Ponte Preta. Já a Chapecoense enfrenta o Internacional, mas só na segunda-feira. Futebol, o segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana e o Figueirense joga amanhã às 6 horas da tarde. A novidade é o retorno de Rafael Moura e Ferrugem. O Figueirense abre o retorno da Série A nesse sábado fora de casa contra a Ponte Preta. O time de Agel Fux conta com a volta do artilheiro Rafael Moura, que estava suspenso na última partida. Além dele, o volante Ferrugem, recuperado de lesão, também está à disposição de Agel Fux. Ele, inclusive, deve ser titular no jogo de amanhã, já que o volante Caucaia está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem também está fora do jogo por conta de suspensão é o meia Dodô. Na vaga dele, o mais provável é que Agel escalhe o jovem Iago. Porém, caso o meia Elvis, contratado essa semana pelo Figueira, tenha seu nome publicado no BID, ele pode ser escalado no time titular, ao lado de Carlos Alberto. O primeiro adversário da Chapecoense no retorno é o Internacional. O jogo vai ser na Arena Condá, onde o Verdão costuma aprontar para cima do Colorado Gaúcho. A Chapecoense só inicia o retorno do Campeonato Brasileiro na segunda-feira contra o Internacional. Mas até lá, o técnico Caio Júnior vai trabalhar bastante o setor defensivo do time. A Chape terminou o primeiro turno com a pior defesa do campeonato, com 33 gols sofridos. Na história do Brasileirão por pontos corridos, o time que termina a competição com a pior defesa sempre acaba rebaixado. O adversário de segunda-feira será o Internacional, que trocou de técnico durante a semana. Celso Roth assumiu o time gaúcho. A troca de comando no Colorado traz preocupação para o elenco da Chape. Afinal de contas, na maioria das vezes, há uma reação dos jogadores após a chegada de um novo técnico. E a seguir, Colégio Rosa é entregue totalmente restaurado em Lages e vira centro cultural. E ainda, a Serra Catarinense volta a registrar temperaturas negativas. Medida para forçar o retorno às atividades dos servidores públicos de Florianópolis foi proferida pela Justiça. A Justiça de Santa Catarina determinou agora há pouco que os trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis retomem as atividades em 48 horas. A medida tem por objetivo restabelecer integralmente todos os serviços considerados essenciais. O pedido foi feito pela administração municipal.
A greve iniciou na última segunda-feira e, através da ação judicial, a Prefeitura pediu o reconhecimento da ilegalidade da greve. Na decisão proferida pela Justiça, foram citados especialmente como serviços essenciais os de saúde emergenciais, de educação e de assistência social em todas as unidades do município, inclusive farmácia e transporte de paciente. O não cumprimento implicará ao sindicato da categoria o pagamento de R$50 mil de multa diária. Já o pedido de reconhecimento da ilegalidade da greve será analisado somente após a apresentação pelo sindicato de uma série de itens que comprove também, dentro de 48 horas, o cumprimento de requisitos legais para a deflagração da greve. Ao sindicato, por sua vez, cabe prazo de 15 dias para a contestação. Até o final do mês, o estado deve continuar registrando temperaturas mais baixas e negativas. E Urupema, na Serra, o dia amanheceu gelado e mais uma vez a geada cobriu de branco a cidade. Uma paisagem toda coberta pelo branco da geada. Só de olhar já dá para perceber que o dia amanheceu bem gelado em Urupema, na Serra Catarinense. Por volta das 6 horas da manhã, os termômetros registravam 1 grau negativo. Os animais soltos nos campos sentiram de perto todo esse frio. Nos carros, uma fina camada de gelo cobria os vidros. O sol foi aparecendo aos poucos, aquecendo a temperatura e derretendo a geada. Assim deve ser o resto dos dias de agosto na região, com manhãs e noites bem frias, típicas de inverno. Nevoeiros e geadas devem acontecer com mais frequência até o final da próxima semana. A semana termina com predomínio de ar seco e frio em todas as regiões. O sábado deve ser de temperaturas mais agradáveis, com a máxima marcando 24 graus na Grande Florianópolis. No oeste, máxima de 19. No Vale do Itajaí, litoral norte e sul, as temperaturas não passam dos 18 graus. No Planalto Norte, mínima de 4 e máxima de 16. Já na Serra, os termômetros devem registrar 2 graus ao amanhecer, podendo chegar aos 16 durante o dia. E neste Domingo dos Pais, teremos um dia de sol com nuvens e temperaturas amenas. Depois de passar por obras de restauração, o Colégio Rosa em Lages foi entregue à comunidade. Ele foi um dos 7 grupos escolares inaugurados pelo governador Vidal Ramos em Santa Catarina. O centenário Grupo Escolar Vidal Ramos, conhecido como Colégio Rosa, foi entregue totalmente restaurado esta semana. O prédio é uma referência nacional em arquitetura e educação, além de simbolizar um momento na história de Lages. A estrutura passou por uma grande transformação durante a reforma, mas as características originais, inclusive a pintura externa, foram mantidas. 6,5 milhões de reais do governo do estado foram investidos nas obras. A partir de agora, ele será administrado pelo SESC por 30 anos como centro cultural. Missão cumprida, nós temos aqui um centro de cultura, de arte, um acesso à história de toda essa região, todos os desafios que esse povo superou, e num palácio como esse, um prédio bonito, com valor arquitetônico e histórico extraordinário para o nosso povo. É uma grande alegria participar desse momento aqui. O Colégio Rosa foi um dos 7 grupos escolares inaugurados entre 1911 e 1913 pelo governador Vidal Ramos. Em apenas 2 anos, o então governador inaugurou os outros 7 grupos escolares, que se tornaram símbolo da qualidade na educação pública brasileira. De todos os prédios, o Colégio Rosa é o único com 2 pisos e construído em uma parte alta da cidade. No espaço restaurado, a população terá acesso a serviços e eventos artístico-culturais, como cursos, apresentações e exposições. A unidade conta com salas para aulas de artes, dança, música, teatro, cursos de literatura e uma biblioteca especializada em artes e história da cidade e região. O Centro Cultural Vidal Ramos foi aberto ao público hoje e vai funcionar a partir de agora, todos os dias da semana. A febre que vem tomando conta nas cidades catarinenses também preocupa a segurança pública. A caçada de pokémons já fez aumentar o roubo de celulares. Por isso, a atenção deve ser redobrada. Pois é, você já deve ter visto essa imagem nas ruas da sua cidade. A
Há mais de uma semana, a molecada anda enlouquecida, frenética, caçando os pokémons. Só que não é a molecada apenas que anda caçando pokémon, tem muito marmanjo com idade avançada caçando os pokémons. Só que o pessoal anda esquecendo que não é só habilidade que precisa para caçá-los, não. A palavra de ordem é segurança. O que a Polícia Militar de Santa Catarina orientou é que para que os jogadores tenham uma boa caçada, alguns cuidados são necessários. Então, o primeiro, para cuidar com os roubos e evitar locais com pouco fluxo de pessoas, locais com iluminação insuficiente. Se a intenção do jogo é interagir, convide os seus amigos, vá em grupo, busque praticar dessa forma. Outra orientação nossa é para cuidar por onde anda. A gente tem verificado em alguns locais acidentes, pessoas que caíram, se machucaram, foram atropeladas, então esse cuidado é essencial. Da parte emocional e psicológica, a nossa preocupação é, claro, um desequilíbrio nisso e começa a ter perdas, né? Quando há uma queda do rendimento escolar, quando o adolescente não quer mais interagir com o grupo ou quando ele deixa um esporte, isso nos preocupa. E a gente saiu de noite, né, perto da casa do meu amigo, 2 deles estavam jogando Pokémon GO e passaram outros 3 garotos do outro lado da rua. Um veio e começou a abrir o calção e de dentro tirou uma arma. Aí ele apontou pra gente e pediu pra gente passar os celulares. O meu eu peguei e ele tava guardado no bolso, então eles não pegaram o meu, só me levaram R$30 e dos meus amigos levaram 2 celulares. Aqui no centro, que é um lugar muito perigoso, a gente sempre deixa o celular no bolso, só que ligado no aplicativo, e aí ao mesmo tempo a gente tá segura, a gente também não joga quando a gente tá atravessando a rua e a gente toma esses cuidados pra não ser assaltado. Não invada a casa dos outros para buscar Pokémon. Isso é crime previsto no Código Penal brasileiro. E também você pode ser confundido com alguém que esteja querendo cometer um delito e coisas ruins podem acontecer. Mesmo sendo clichê, a frase vale até hoje. Segurança nunca é demais. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Boa noite, bom final de semana.